Olá pessoal, boa noite. O CM Podcast está no ar mais uma vez. E a nossa convidada mais que especial é a delegada Aline Lopes. Delegada, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para a gente bater um papo, né? Sim. Ela também que é ex-escrivã, né, doutora? Exatamente. Fui escrivã por cerca de 6 anos, sou policial há 12 anos. Completei 12 anos esse ano. E você também trabalha com mentoria de cursos para carreiras policiais? É natural, né? Quando a gente passa num concurso, as pessoas, quem está estudando, procura, né? Por orientações, por um norte ali na preparação. E aí recebi um convite, até de uma pessoa que me preparou para o concurso. E hoje a gente tem uma mentoria juntas para auxiliar quem está aí estudando para os concursos. Delegado, o que te motivou a seguir nessa carreira policial? Eu não me lembro assim, de um momento específico, mas me lembro de sempre querer ser policial. Foi uma escolha natural, primeiro pelo curso de Direito. E dentre as opções que o curso de Direito oferece, a que mais me atraía era a carreira policial. E aí, com o tempo, você vai entendendo melhor como funcionam, né, as carreiras, as polícias. E aí eu fui vendo que a minha preferência, a minha aptidão era pela Polícia Civil. E foi natural, primeiro o cargo de escrivã, depois o cargo de delegada. Mas não sei nem te falar em que momento que isso despertou em mim. Sempre tive essa vontade. Certo. Doutora, nós estamos vendo nas redes sociais, cada dia mais aparecem vários casos de crianças, adolescentes desaparecidos. O que você tem a dizer sobre isso? Realmente a gente tem visto nas redes sociais uma movimentação, muito tem se falado sobre isso, muitos casos, né, emblemáticos. Tivemos há pouco tempo um caso no Rio de Janeiro de um menininho que desapareceu ali na praia, estava com o pai por alguns minutos que ficou longe ali do cuidado do pai, desapareceu e até hoje é um caso sem resolução. Vários casos, assim, citando esse que me vem à memória, né, mais rápido, mas as redes sociais estão realmente aí cheias de relatos e muita especulação, né, qual a finalidade desses desaparecimentos, se é um sequestro, se é para crimes sexuais, se é para exploração sexual infantil, se é para tráfico internacional, adoção ilegal. Então, por isso que é um tema que assusta bastante, né, os pais, obviamente. É um tema que a gente precisa discutir para a gente se prevenir que isso não aconteça na nossa família. Sim, e como os pais podem se prevenir? Acho que a informação, né, a principal medida que a família tem que tomar, a vigilância junto com a informação. Porque a gente percebe que os casos de desaparecimento, na maioria das vezes, ocorrem num momento de distração da família. Seja numa praia, como nesse caso que eu citei, que a gente acredita que está num ambiente conhecido, que tem só pessoas conhecidas próximas, que a criança já sabe se virar, descuida ali um pouquinho, confiando nesse ambiente que se parece favorável, mas na verdade não é. Então, eu acho que esse é o principal gargalo, é o momento em que a família descansa. Nós vemos casos aí na internet de crianças, adolescentes que saíram para ir comprar alguma coisa para a família perto de casa. Alguém pede para comprar alguma coisa ali perto de casa e a criança some. Quando o caso é solucionado, mostra que às vezes uma pessoa próxima, que sabe a rotina, se aproveita daquele momento para raptar a criança, para praticar algum mal com a criança, ou às vezes um criminoso que está passando em busca de uma oportunidade, em busca de achar uma criança ali sozinha, e também pode acontecer de sequestrar a criança, né? Uhum. E qual que é a maior, assim, finalidade, na sua opinião, que esses sequestradores, esses criminosos buscam em sequestrar uma criança? Na minha opinião, é mais para crimes sexuais. Nós vemos diversos relatos, né, de, como eu disse, crianças, e principalmente é importante falar que os números de desaparecimento, de acordo com o anuário da segurança pública, a maioria dos desaparecimentos envolvem meninas. Então,
E a maioria dos crimes para crimes sexuais, né? Há ali um sequestro no primeiro momento, que às vezes se torna um cárcere privado, mas quase sempre resulta num crime sexual. Existem casos também que nós tivemos uma novela, há uns anos atrás, onde uma mulher não podia ter filhos, né, e ela ficou com isso na cabeça e acabava tentando roubar as crianças, né, para cuidar delas como se fosse um filho. Existe isso também, essa questão? O caso mais famoso, que a novela que você se refere, é A Senhora do Destino, isso, né? Eu só não lembro o nome. O caso que inspirou a novela aconteceu aqui em Goiás, né? O caso do menino Pedrinho, que a suposta mãe, né, que se passava pela mãe, sequestrou esse menino, ainda bebê, ainda na maternidade, se passando por uma enfermeira, por alguém que trabalhava no hospital, e acabou levando essa criança e criando essa criança durante, se eu não me engano, 16 anos como filho. E depois, ao longo das investigações, quando, né, se descobriu ali que era aquela criança que havia desaparecido, descobriu que ela também já havia sequestrado uma outra criança, uma outra bebê em Aparecida de Goiânia, tendo criado os dois como filhos. Doutora, eu lembro um fato, quando eu era pequeno, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, meu irmão tinha uns 4. E naquela época tinha uma onda, não sei se você lembra, não sei se era apenas para amedrontar as crianças ou realmente era uma realidade. As pessoas diziam que tinha o carro preto vai te pegar, os pais diziam. E meu avô levou eu e meu irmão num sacolão, lá perto de casa. E talvez por sua inocência, ele ficou lá dentro, escolhendo lá as verduras, e eu e meu irmão ficou lá fora, brincando. E nisso para um carro, encosta perto de nós. Preto. E chama eu e meu irmão. Vem cá, eu vou dar uma balinha pra vocês. Um homem. E meu irmão era bem mais novo que eu, meu irmão ia. No que meu irmão foi, eu puxei a mão dele. Falei, não vai. Ele parou, deu uma olhada e acelerou. Com certeza ali tinha uma intenção. Uma má intenção por trás. Então, o que acontece, doutor? Eu vejo hoje que os pais confiam demais. Por exemplo, eu vejo uma mãe com os filhos pequenos numa praça, e de repente encontra uma amiga e vai conversar e vai distrair, e os filhos ficam lá longe, afastados, brincando. Eu reparo muito nisso, e não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas eu vejo muitos pais no celular. Mães também, os pais em geral, no celular, distraídos, conversando, confiando no ambiente, confiando que está num parquinho cheio de... que só tem crianças e os pais. Não é. O pedófilo, o criminoso que tem interesse na criança, ele quer estar onde a criança está. Sim. Seja, se é num parquinho que tem criança, é lá que ele vai querer estar, ou ao redor. Se saída de escola tem criança, é ali que ele vai estar. Sim. Shopping, é ali que ele vai estar. E onde mais tem criança hoje em dia? Na internet. No ambiente virtual. E ele também está ali. Ele sempre vai procurar estar onde a criança está. Então, os pais não podem confiar. Às vezes a gente leva a criança ali num parque, numa praça, até nesses ambientes que são próprios para isso, cheio de brinquedos, Sim. e a gente fica descansado, porque a criança está ali fechada. Mas sempre vai ter alguém mal intencionado em volta. Então, às vezes as pessoas ficam, mas isso é paranoia, como que, né? Sim, claro. Mas não é. Então, às vezes eu vejo, quando eu publico alguma coisa nas redes sociais, eu recebo muitos relatos de pais, de mães falando que, me chamam de paranoica, mas eu sou mesmo, e deve ser mesmo. Sim. Porque o criminoso, ele sabe com quem ele está mexendo, ele observa o comportamento dos pais. Se ele percebe que aquela criança está sem vigilância, que os pais estão distraídos, que não vão notar tão cedo a ausência ou algum fato com aquela criança, é nessa criança que ele vai. Sim, claro. O criminoso não quer mexer com criança filha de pais atentos. Ele quer os pais que estão distraídos. E assim, delegada, quando se envolve criança, não pode ter vacilo. A gente não pode errar, né? Igual esses dias atrás, minha mãe estava na igreja com meu filho, eu tenho um filho de aproximadamente 1 ano, e chamaram minha mãe para ajudar, né, no ofertório. E minha mãe disse que não podia porque estava com meu filho no braço, né? E uma mulher atrás disse, não, eu seguro para você quando você vai. Minha mãe falou assim, não, muito obrigada, não precisa.
Ah, tá, a mulher não tinha nenhuma intenção ali? Ah, talvez A não, gente não mas sabe. não pode vacilar, né? Enquanto ela está segurando, fazendo lá o seu serviço na igreja, quando ela volta, cadê a criança com a mulher? E aí? Exatamente. Né? Eu me recordo de um caso que aconteceu aqui em Anápolis, que eu não estava nem trabalhando aqui, mas um homem que era amigo da família, tinha a confiança ali da família, e a menininha da família falou que queria ir ao banheiro. E ele falou, tô indo, quer que eu levo? Levou a menininha ao banheiro. E ele abusou da menininha. Quando a menininha retornou, inclusive teve uma parte ali que foi registrado por câmeras. Então, assim, é realmente 1 minuto. Não precisa nem de 1 minuto. Um segundo, né? Segundos. E quem tem filho sabe, criança, Sim. basta ali 1 segundo que você vira pro lado para falar alguma coisa. Quando você virou de volta, a criança já não tá ali, já derrubou alguma coisa, já se machucou. Sim, claro. E assim é com o criminoso. Então, a gente tem que pensar muito na criação dos filhos, os pais têm que pensar muito, porque demanda mesmo atenção em tempo integral. Sim. E isso custa, muitas vezes, a nossa diversão, a nossa distração. Ah, mas se eu for, eu vou ter que ficar o tempo inteiro por conta? Vai. Tem que ficar. Porque senão é o que eu falei, o criminoso observa os pais. Pais que estão distraídos, as crianças viram alvo. Não, delegada, e esses dias eu vi na rede social uma senhora, né, aparentemente igual a minha mãe, com um nenenzinho no braço. Olha só, o bandido veio, deu um empurrão na senhora, pegou a criança do braço e já ia sair correndo com a criança. Um rapaz viu a situação e interveio. Eu me recordo desse caso, foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela estava passando pela praça, era Sim. a babá. A babá, né? Era E olha pra você ver, a pessoa com a criança no colo, não estava distraída. Não estava. Olha o perigo, né? E ele ainda agrediu a agrediu senhora, né? com chute, né? Não, é uma coisa assim, a gente não tem paz mesmo, né? Não tem. Agora, se ele ataca uma criança acompanhada, imagina uma criança Então, é isso que eu sozinha, quero dizer. né? É um adolescente, eu vejo muitos... A gente sabe das dificuldades de cada um. Os pais têm que trabalhar, a criança tem que ir para a escola. Os pais não têm condição de ir levar a criança a pé na escola, depois ir trabalhar. A gente sabe das dificuldades. Mas eu vejo muitos adolescentes sozinhos indo para a escola. E é tão perigoso, tão perigoso. A gente tem que orientar muito. Como só... Quando você era criança, do carro preto, a gente tem que orientar esses adolescentes, essas crianças. Olha... Carro começou a chegar perto, você já corre. Já corre. Ah, mas aí eu vou correr toda hora que chegar um carro. Vai. Pedir informação. Adulto não pede informação para criança. Criança não tem que dar informação para adulto. Ah, você sabe onde que fica, sai correndo, não tem que responder nada, não. Chama um adulto, lá próximo, né? Claro. Agora eu, adulto, vou parar e pedir informação para uma criança? Sim. Claro que não. Não aceitar nada, né? Não aceitar carona, aquelas regras assim que parecem antigas, que a gente vai falar para os filhos, eles até viram os olhos achando que eu já sei. Mas eu falo assim, sempre que vê um caso na internet sendo divulgado, mostra para a criança, mostra para o adolescente, porque isso assusta eles. Aí eles ficam mais atentos, mais preocupados. Sim, porque a criança também é tão assim... O cérebro deles são tão assim, em desenvolvimento, né, doutora? Não tem uma formação ainda concreta, né? Não. Eles não têm noção da realidade e tendem a achar... E nem do perigo, né? Não tem. E tendem a achar que os pais são preocupados demais, não sabem, né? Nossa, mãe, isso eu já sei. Eu falo que eu tenho um de 10 anos que quando ele vai sair de casa para brincar ali na porta, eu vou falar as coisas para ele. Ele já, eu já sei. Não sabe, acha que sabe. Não sabe nada. Então, a gente tem que reforçar sempre e ficar vigilante. Esses tempos atrás, até uns anos atrás, né? Uma criança próximo, né, da minha família. Estava na porta da sua casa, uma menina de 6 anos de idade. E passou um indivíduo e mostrou, né, as partes íntimas para a criança. E os vizinhos viram a situação e foram atrás. Tiveram também câmeras de segurança que filmaram e conseguiram capturar, né, esse bandido. E quando foi puxar a ficha criminal dele, ele já tinha várias passagens, foi até preso pelo mesmo crime. Por que, delegada, esses crimes são tão reincidentes assim? A pessoa que tem o caráter, a personalidade voltada para esse tipo de crime,
é muito difícil ela parar. É muito difícil. Então, por isso que a gente vê sempre uma reincidência, né? E todo mundo com quem você conversa tem uma história dessa para contar. De que quando era criança, alguém exibia as partes íntimas enquanto ficava ali praticando algum ato, né? Libidinoso. Aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu me lembro exatamente do dia, eu indo para a escola com outras crianças, um homem ficava parado em determinado momento exibindo as partes íntimas sempre que as crianças passavam. Sim. Eu trabalho numa delegacia que a maioria dos policiais são mulheres. Todas têm uma história dessa para contar. E, como você falou, é muito fácil, aliás, é ao contrário, muito difícil a gente observar que a pessoa se ressocializou, que ela consertou, né? E a gente sempre quando a gente tem um caso assim, a gente vai atrás e descobre que é mais de uma vítima. Por isso que eu falo a importância da denúncia, né? Claro, com a certeza. importância do registro, porque muitas famílias acabam tentando abafar o caso, principalmente quando é cometido por um familiar. Sim. Não resolvem, não levam para a polícia, porque ficam ali pensando na repercussão, né? Ficou até com medo do próprio bandido, né? Também. E mantém isso ali entre quatro paredes. Aquele homem vai voltar a praticar o crime. Sim. Ele vai voltar. Então, a gente precisa documentar, formalizar, para ele ter um antecedente para a justiça ficar mais atenta. Por mais que ela seja, às vezes, falha, nossa legislação é falha, né? Permite que pessoas que cometem esses crimes, reincidentes, ganhem a liberdade novamente. Esse caso que eu comentei com você agora há pouco, de um cara que foi filmado, foi levar a menininha para o banheiro e abusou sexualmente. Ele cumpriu pena, foi solto. Assim que ele foi solto, ele foi denunciado novamente por cometer crime da mesma natureza. E logo vai ser solto de novo. E logo vai ser solto de novo. Porque enquanto a gente não tiver uma legislação mais séria, mais rígida, que entenda que isso não tem cura, que quem pratica esse crime vai voltar a praticar, a gente vai ficar vendo ali, infelizmente. Vai ser preso, condenado, cumprir pena, na hora que sair, vai acontecer de novo. E você, como delegada, como que você se sente nessa situação de prende e solta, prende e solta? A gente sabe que, por um lado, a gente enxuga gelo, mas também a gente não pode parar. Porque eu preciso dar uma resposta para aquela vítima. Eu preciso mostrar para ela que a coragem dela em denunciar, em falar, a coragem da família não foi em vão. Então, naquele caso, eu dou o meu melhor, a minha equipe dá o melhor para a gente provar que aconteceu, que foi aquela pessoa, para ela receber o máximo de pena possível, para que ela fique presa o máximo de tempo possível. Sim. Eu torço para que a legislação seja endurecida, mas enquanto ela não é, se é essa a legislação que a gente tem, a gente vai lutar para aplicar ela ao máximo. Delegada, e esses criminosos em depoimento, eles se justificam ou demonstram algum tipo de arrependimento ou são pessoas frias? Não, para mim é apenas mais um processo. Olha, alguns colocam a culpa na bebida, alguns colocam a culpa num momento na bebida, na droga, ou num momento de insensatez. Outros já afirmam que é uma doença, outros tentam relativizar, dizendo que é um erro muito comum, que eu falo que até as vítimas cometem, né, assim, a família das vítimas, de achar que só é crime se tiver conjunção carnal, aquele contato, a relação sexual propriamente dita, né, pênis, vagina. Quando fica ali na esfera só de toques, de outras formas, de atos libidinosos, muitas vezes a família não leva tão a sério, fala que, mas nem chegou a consumar. Consumou, sim. Você praticar esse tipo de toque inadequado numa criança, acaba com a inocência dela. Traumatiza ela pro resto da vida. Então, houve o estupro, houve o crime. E é isso que a legislação fala, né? O crime de estupro de vulnerável, ele fala que praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, estupro. Claro. E aquele fato lá daquele homem de 35 anos que foi absolvido pela justiça, entre aspas, né, de Minas Gerais, por ter mantido uma relação com uma criança de apenas 12 anos de idade. Exatamente isso. Esse artigo 217A, ele fala, em termos bem simples, que praticar qualquer ato com menor de 14 anos é estupro. É um estupro do vulnerável. O que é o vulnerável? O menor de 14 anos, né? Falando ali da criança e do adolescente. Não vamos entrar na área
de outro tipo de vulnerabilidade. E o próprio artigo, a lei, o legislador explica que não importa se já teve outro contato com outra pessoa. Essa é uma defesa muito usada pelo abusador. Ele fala que, mas ela já teve outros namorados. Não interessa, ela tem menos de 14 anos. Para a lei, ela é vulnerável. Mas ela que me procurou, ela já sabia. Ela não tem desenvolvimento mental completo. Sim. Ela não tem capacidade de aceitar, de consentir. A lei fala isso. E é por isso que essa decisão do Tribunal de Minas revoltou tanta gente, por isso que ela chama tanta atenção, porque tentaram relativizar, tentaram falar, mas não houve violência. Houve, porque praticar um ato com uma menor de 14 que não tem condição de saber o que é aquilo ali é uma violência. Sim. E você vê que os detalhes que vão sendo divulgados mas ele me ajudava muito, ele dava cesta básica, ele me levava no shopping, foi o melhor namorado que eu tive. É uma situação de vulnerabilidade tão extrema, mental, social, que um homem de 35 anos se aproveita da pobreza, da pouca idade, da pouca instrução da família, para se aproximar e convencer aquela família de que aquilo ali é uma coisa boa para ela. Sim, eu penso o seguinte, delegada, que um homem de 35 anos quer se relacionar com mulher, vai se relacionar com mulher de 18, de 20, 30, de 40. Mas essa já tem mais discernimento. Então ela não cai naquela conversa. Então isso aí é uma ação típica do abusador, né? Que ele quer, quanto mais inocente, melhor. Porque aquela vítima ele domina. Ele domina, ele controla. Aí você pega, não só pela idade, mas pela situação financeira, situação de vulnerabilidade, ele vai reinar ali, né? Ele não tem uma capacidade de, como diz, conquistar uma mulher madura, né? Exatamente. Ele vai aproveitar da inocência de uma criança, da fragilidade, da pobreza, igual você diz. Doutora, e na sua opinião, o que você tem a dizer sobre os pais de uma criança dessa que aceitam uma situação dessa? Até a decisão absolveu o homem e a mãe, né? Porque a mãe também foi denunciada e foi condenada em primeira instância. Porque ela não só sabia como ela permitiu, para ela ali estava muito cômodo, né? Ganhando a cesta básica, a filha ganhando as coisas, então viram ali naquela situação uma tábua de salvação para a pobreza deles, né? Para a situação de vulnerabilidade. Mas a mãe, o pai, o responsável, tem o dever legal, não só moral. A lei fala que o pai, a mãe, quem é o responsável pela criança, tem o dever de evitar esse tipo de coisa. Então, se a pessoa tem ciência, ela tem o dever de falar, não, minha filha é criança, ela não tem idade. Então, ela não tem 14 anos ainda. Depois dos 14, né, por mais imoral que seja, a lei já... Agora, antes dos 14, é crime. Sim, claro. Independentemente da situação, igual você falou. Independentemente. E estou lembrando também, né, delegada, que também o crime também não é apenas toque, não é apenas o ato conjugal, mas também o fato de até mensagens, né? Mensagens indevidas também se configura crime, né? Para menores. Existe um crime específico no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é você tentar aliciar, constranger a criança por qualquer meio, seja presencialmente, seja virtualmente, para praticar atos libidinosos com ela. Então, o que a gente tem visto muito aí na internet, né? Crianças com redes sociais, é um erro. Você está colocando o seu filho numa vitrine, e é o que eu falei no começo. Onde tem criança, tem pedófilo. Sim. Então, se você coloca a criança na rede social, não vai ter um pedófilo, tem milhares, né? Centenas de milhares do mundo todo observando seu filho. Sim. E tem uns estudos que mostram que demora, em média, menos de 10 minutos para uma criança ser abordada por um pedófilo na rede social quando você coloca ela ali num perfil. Sim. Num perfil de uma rede social. E eles se comunicam entre eles com aquelas figurinhas, os emojis, de uma maneira que uma pessoa comum não vai entender. Coloca um emoji lá que para nós é aparentemente inofensivo, mas é a forma como eles se comunicam, uma hashtag, eles vão se comunicando e vão atraindo. Então, às vezes, você posta uma foto do seu filho ali numa roupa de banho, né? Numa roupa de piscina, claro, achando que... E é bonitinho, a gente quer compartilhar momentos dos nossos filhos, né? Achando bonitinho. O pedófilo também quer ver.
E Claro. ele vai pegar aquela foto, ele muitas vezes vai manipular essa foto até com o uso de inteligência artificial para jogar no grupo deles na internet. Delegada, e questão também, você acha que esses criminosos, eles ficam investigando a vida dessa criança, dos pais, antes de dar o bote, ou na maioria das vezes já dá o bote de uma vez? O criminoso que tem o conhecido, né, digamos assim, ele monitora, ele sabe a rotina da família, né? Ele tem interesse, ele sabe os horários que aquela família tá ali, que a criança tá sozinha. E pela internet, como eu falei, é uma vitrine, né? Então, e o pedófilo, ele gosta de conteúdo novo. Sim. Não adianta você dar 10 imagens para ele tem 10 imagens ali de pornografia. Ele não vai se contentar com ela. Ele quer material novo. Ele faz parte da criminalidade dele ali, do intuito do crime, ele sempre procurar por material novo. E se ele quer material novo, ele vai procurar outras vítimas. Por isso que a gente vê tantos casos de pedófilos tirando foto de crianças em shoppings, procurando uma criança brinca, né? Por isso que eu falo assim, menina tem que estar sempre de shortinho por baixo. Ah, não, tá de calcinha. Não, shortinho, porque tem pedófilo, tem criminoso que fica procurando criança em parquinho, em praça, para tirar foto, porque ele quer aquele material novo e ele usa aquele material para trocar com outro pedófilo para ele ganhar mais material novo. Sim, claro. Então são vários. A gente tem que pensar muito antes de expor os filhos nas redes sociais, porque a gente não conhece. A gente direto vê casos de pessoas que estavam assim, acima de qualquer suspeita, que quando cai, você descobre ali que estava há anos praticando o crime, né? Pessoas que a gente nem imaginava. Delegada, e também, às vezes, pode até me chamar de, como diz, de enjoado, de crítico, mas, infelizmente, hoje até eu não quero generalizar, mas até na própria igreja tem que ter cuidado também, né? Recentemente a gente fez uma prisão com esse contexto, né? Eu falo, a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar que pessoas que estão passando por dificuldades procuram, querem ali, e é um lugar de comunhão, é uma comunidade, né? Por exemplo, eu frequento uma mesma igreja desde que eu sou criança, então assim, pessoas que eu cresci junto com elas, que me viram crescer, mas ela também não está imune. Eu não acho que tem mais na igreja ou menos. Né? Ou menos. Estão em todos os lugares. Mas o que acontece é que muitos criminosos querem se esconder atrás dessa fachada que a religião muitas vezes se torna, né? De uma pessoa boa, de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que só ajuda os outros, para praticar o crime. Isso vai ter em todo lugar, né? Infelizmente. É triste que a pessoa se utilize de um ambiente que deveria ser justamente o contrário do que ela está fazendo, né? Para praticar os crimes. Mas a gente tem que estar atento, dentro da igreja, fora da igreja, porque acontece em todo lugar. Delegada, eu também quero contar também outro fato que aconteceu comigo com meu irmão também, quando nós éramos crianças. Nós fomos para um evento, né? Onde o colégio promoveu, e muita criança, muita gente, um evento enorme, foi até no ginásio internacional na época. E minha mãe, né, eu tinha nessa época, eu já era um pouco maior, já tinha uns 10 anos, meu irmão tinha uns 7, por aí. Minha mãe falou assim, Charles, vai lá com o Vinícius e buscar algo, e eu te espero aqui. E nós fomos. Só que quando eu retornei com meu irmão, cadê minha mãe? Aí pronto. Aí, um evento grande. Um evento grande, aí começou, né, a preocupação. E eu não achava minha mãe de jeito nenhum. Perguntava um, perguntava outro, você viu uma mulher assim, assim, ninguém viu, né? E eu tive uma ideia. Falei, olha, vou então procurar o ônibus que vai para o meu setor. Então eu fui. Quantos anos você tinha? Tinha 10. Meu irmão tinha. Olha o perigo. Fui procurando, motorista por motorista. Esse aqui vai. Vai. Aí eu entrei nele, encontrei alguns colegas meus lá dentro e nós viemos embora. E em seguida, minha mãe. Eu imagino o desespero. Chegou lá em casa. Sim, minha mãe anunciou lá no som, mas também a tamanha irresponsabilidade de uma mãe. A falta de informação. Com certeza, na época que você era criança, ainda não tinha a internet como a gente tem hoje.
E não se falava sobre isso. Uhum. Eu não me lembro, eu criança, quando eu estava na escola, de ter palestra sobre educação sexual, sobre, né, identificar sinais de abuso. Não tinha. Não se falava sobre como prevenir casos de desaparecimento, sequestro, o que fazer. Eu até estava comentando sobre isso, eu gravei um vídeo esses dias justamente falando sobre isso. Quando a gente sai de casa com a criança, se a gente vai para uma praça, para um evento como esse, como você está dizendo, os pais têm que orientar as crianças, olha, não saiam perto de mim. Se a gente se perder aqui, vamos combinar esse ponto aqui, ó. Volta para onde a gente combinou. Fica parado aqui. Se alguém te chamar, não vai com ninguém. Peça ajuda para um policial, peça ajuda para alguém uniformizado. Se não tiver, peça ajuda para uma mulher com filhos. Por razões óbvias, a gente sabe que a maioria desses crimes é praticado por homens, né? Mas também não impede que seja uma mulher. Então, procure uma pessoa com filhos ali. A gente tem que dar essas orientações, porque os tempos são outros também, né? Sim, claro. Você contando, quando eu era criança, eu conversei isso com a minha mãe já. Minha mãe também era uma pessoa super simples, não tinha essa informação e, na verdade, ela queria proporcionar alguma coisa pra gente. Eu ia pra natação, ali no SESI da Jaiara, quem é de Anápolis, né? Era longe da minha casa. Eu com 10, minha irmã com 5, nós duas sozinhas de ônibus. Nossa Senhora. Ia pra natação. Nós duas fazíamos natação, eu levava minha irmã pro banheiro, a gente trocava de roupa juntos, voltava juntos. Eu brinquei com a minha mãe, falei, onde a senhora tava com a cabeça? Ela, mas naquela época a gente não pensava assim, não tinha essa preocupação toda, confiava mais, mas por Deus, né, graças a Deus não aconteceu nada, mas podia acontecer. É igual eu falo, eu e meu irmão, a gente não desapareceu por Deus mesmo. Porque os fatos que aconteceram, teve outro fato também que aconteceu comigo, porém, esse aí foi por... Até quero que você entre nessa questão. Como que os pais podem orientar os filhos sem, assim, gerar um medo? Porque, o seguinte, as pessoas na época sempre diziam, olha, se você for pra rua, a polícia vai te pegar. Uhum. E o que acontece? Eu fui brincar no setor onde eu fui na casa visitar minha prima, e eu brincando lá na esquina. E ao retornar pra casa dela, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos também, eu vi uma viatura da polícia no bar. E a casa da minha prima ficava do lado desse bar. Eu pensei, eu não vou pra casa dela, porque senão a polícia vai me pegar. E eu fiquei escondido atrás do muro. E minha mãe igual uma louca me caçando. Com medo da polícia. Com medo da polícia. Então, na verdade, eu não estava desaparecido. Como que os pais podem orientar os filhos assim, sem amedrontar? Isso é um erro, né? A gente tem que mostrar que a polícia é nossa amiga, que a polícia tá ali para ajudar, né? Usar outra coisa para amedrontar a criança. Eu acho que explicar, e o medo faz parte, mas explicar tanto de gente ruim que tem no mundo. Eu faço isso com os meus filhos. Sempre que eu vejo uma notícia na internet de algo que eu visualizo ali que pode acontecer com eles, eu chamo, principalmente o mais velho, mostro, eu falo, olha o que aconteceu aqui, qual foi o erro aqui dessa criança. Olha aqui, ó, teimou com a mãe, eu falo muito isso, teimou com a mãe, olha o que aconteceu com ela. Não teima com a mãe. Eu acho que é conversar, orientar, conversar e falar a verdade. Não é criar pânico, mas acontece. Então, a gente tem que orientar, né? E não falar da polícia, porque é a polícia que muitas vezes... Né? Não, a gente tem que ensinar, falar, peça ajuda para a polícia, né? Eu sei que tem, né, várias questões que às vezes a gente usava antigamente para esse recurso, né? Sim. Até a minha mãe, às vezes, ela fala assim, ó, senta aí, que fica quieto, senão a polícia vai te pegar. E eu corrijo. Não é a polícia, não. Era a polícia, era o mão do saco. Era, né? Então, a minha mãe ainda fala o homem da mata. O homem da mata vai... Pois o menino dorme à noite por causa disso. Mas igual você falou, acho que é aquela época, né, doutora? Naquela época, os pais eram o argumento que eles tinham para segurar os filhos dentro de casa, né? Era a informação que eles tinham, né? O conhecimento que eles tinham. Era diferente do que a gente tem hoje. Claro. E a internet, nesse ponto, ela nos ajuda, né? Então, quando você vê... Hoje tem muitos produtores de conteúdo que falam sobre isso. E o algoritmo nos direciona, né? Quando a gente começa a consumir esse tipo de situação, ele vai jogando mais e mais informação pra gente. Então, a gente tem que... Eu falo, é ruim a gente abrir, por exemplo, o Instagram, abrir o site de notícias e só tem notícia ruim. Só notícia ruim? Só notícia ruim. Então, aí eu vejo muita gente falando assim, eu bloqueei tudo, eu não assisto nada. A gente não pode viver numa bolha também. A gente tem que aprender
com os fatos que acontecem para evitar que aconteça com a gente. A gente fazendo tudo ainda pode acontecer. Claro, com certeza. Então a gente tem que procurar se informar, orientar os filhos, falar sobre isso com os filhos, porque a criança, quando ela é bem orientada, ela fica mais Com esperta, certeza. mais safa, né? Mas E eu- é capaz de reagir a uma situação dessa. Eu vejo, delegada, que às vezes o que eu falar aqui pode gerar até comentários negativos, mas, na minha opinião, eu, como pai, eu vejo que quando um filho desaparece, principalmente se tiver uma culpa ali dos pais por distração, eu creio que, assim, talvez seja até pior que a morte, porque o seu filho desapareceu. Você não sabe aonde está. Você não sabe com quem ele está. Você não sabe o que está acontecendo. Né? E você ficar com aquela esperança, um dia vai voltar, um dia vai... E nada, nunca chega esse dia. Porque Deus livre e guarde, né? Uma criança venha a falecer, você sabe que está com Deus, né? Que Deus quis assim, que Deus levou. Agora, a criança desaparecer e você souber que foi vacilo seu, eu creio que seja uma tortura para esse pai ou para essa mãe ou para esse responsável muito grande. Viu? O pai e a mãe, a gente já se culpa naturalmente. Qualquer coisinha que acontece com a criança, a gente já se culpa, né? Claro. A criança tropeça ali, machuca, a gente já fica sentido, porque não olhou, né? Agora, um caso de desaparecimento é muito triste. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que eu conheci numa das cidades que eu trabalhei. Assim que eu cheguei na cidade, e graças a Deus a gente estava fazendo um trabalho muito bom, ela me procurou, dizendo que a filha dela tinha desaparecido há 30 anos, quando a filha dela tinha 12 anos. E ela não sossegava. 30 anos. Chegava um delegado novo na cidade, ela ia falar com ele, tentando. E aí a gente tentou, fez com a inteligência artificial, simulou como ela estaria hoje, fez a divulgação. Infelizmente, nenhuma informação nova surgiu, mas eu nunca me esqueci da dor que eu vi nos olhos dela. Porque não tem como um pai ou uma mãe seguir em frente. E não é nem a questão só do vacilo ou não, né? Que nesse caso eu não vejo que ela vacilou, porque era o conhecimento que ela tinha na época, claro. né? Ela era uma pessoa muito humilde, mas é a incerteza, né? De saber o que aconteceu. Não tem desfecho. Uma mãe dessa nunca descansa. E assim, delegado, nesse caso, por exemplo, 30 anos ou mais desaparecida, é impossível praticamente, né? Encontrá-la, não sei, né? Olha, talvez esteja até eu não fora posso do país. falar isso porque a fé de uma mãe, a gente não entende, né? Sim. E eu me uni a ela em oração e em trabalho, porque eu peço a Deus que dê, que mostre, que revele, para que ela não parta sem saber, ver. né? Porque geralmente, se for um caso, né, na melhor das hipóteses, se alguma outra família pegou para cuidar dela, né, geralmente que essa criança cresceu achando que é outra família que realmente é os pais dela, né? Talvez nem sabe que essa senhora existe. O caso do Pedrinho, né, do menino Pedrinho aqui, ele foi criado 16 anos achando que aquela família, e criou afeição, criou laços com aquela família, aparentemente era uma família boa, que ele amava, que ele gostava, e que ele veio descobrir só aos 16 anos que não era família biológica, né? Então, mas é muito difícil, é uma situação muito complicada para quem tem um filho desaparecido. Nossa, né? deve ser terrível. Muito nossa difícil, senhora, muito difícil. Igual eu te falei, é uma tortura. Uma tortura que não tem fim. Não tem fim. Porque, igual você falou, se souber o que aconteceu, a gente lida com aquilo, assimila, significa. Agora, a incerteza, com certeza, é o que mata. E você não sabe o que as crianças estão passando. Igual eu falei, você não sabe com quem ela está, o que está acontecendo, o que está fazendo com ela, se ainda está viva. Se né? sofreu, se se está sofrendo. Se está numa casa aí de prostituição, sendo, né? Então... Eu não sei, eu não vou me lembrar o nome, mas tem uma ativista argentina que teve a filha sequestrada e a polícia não conseguiu explicar, né, no primeiro momento o que tinha acontecido. E depois ela iniciou uma investigação por conta própria. Ela descobriu que a filha dela tinha sido sequestrada, aliciada para exploração sexual. Sim. Viram a filha dela numa dessas casas
e era uma situação que envolvia gente muito poderosa, muito, né, muito dinheiro, e ela não conseguiu, ela acredita, teve informações que a filha foi morta mesmo, ela nunca conseguiu encontrar a filha, mas ela conseguiu revelar o esquema, salvar várias moças que estavam na mesma condição que ela soube que a filha dela estava, e foi realmente um marco, né, gente? Então, esse tipo de coisa acontece. Sim. Né? E, geralmente, também, delegada, os pais, é claro que a polícia, né, tá aí para ajudar no que precisar, né, mas muitas vezes também os pais acham que a polícia pode fazer milagre, né? Que a polícia tem uma bola de cristal ali que vê onde a pessoa tá, mas também não é bem assim, né? Porque geralmente, por exemplo, uma mãe chega lá desesperada, olha, minha filha sumiu, tá, mas sumiu, não sabe para onde foi, não sabe que carro entrou, e a polícia, o que a polícia nesse momento faz? Qual que é o papel da polícia nesse momento, a partir do momento que a mãe chega lá desesperada falando que a filha sumiu? Olha, desaparecimento é uma prioridade, né? Porque eu trabalho na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Eu não posso tratar um caso de desaparecimento como uma fuga para casa de namoradinho. Não posso. Se for isso, que bom. A gente vai descobrir, que bom, né? Mas a gente tem que tratar sempre com a pior hipótese. Porque se a gente age rápido, a chance de encontrar essa criança, se ela estiver sendo vítima de um crime, é muito maior se a gente agir rápido. Agora, se a gente demorar, as chances vão diminuindo com o tempo. Então, assim que chega a informação para a gente, tivemos alguns casos aqui, mas graças a Deus não eram casos de digamos, crimes, né? Graças a Deus eu não tive nenhuma situação de criança que não foi localizada. Certo. Mas dá o trabalho para a gente localizar, né? E aí a gente começa com aquelas dicas que a gente estava conversando antes, né? Refazer os últimos lugares, falar com todo mundo que falou com aquele adolescente, com aquela criança por último. Sim. Vai tentar passar pelos lugares onde ela passou. As amigas, As amigas. E sempre vai ter uma informaçãozinha ali. Sim. Ela me falou isso. Às vezes, vamos supor, fugiu com alguém. Alguém sabe, Tava, né? Conversando com um rapaz ali. Eu me recordo um caso que a gente teve de um adolescente que fugiu de casa com o auxílio de uma outra pessoa e foi pro sul. Pro sul? Pro sul, se eu não me engano, agora eu não lembro se era Santa Catarina ou Paraná. E a mãe acreditava que esse filho tinha sido aliciado. Sim. Quem sou eu para contrariar essa mãe? Eu vou trabalhar com essa hipótese, com os dados que ela me fornecer. E a gente começou a investigar, e foi atrás de uma coisa, de outra, até que a gente localizou que essa criança estava, eu não vou me lembrar o estado, se era Paraná ou Santa Catarina. Mas aí a gente descobriu que ela fugiu, esse adolescente fugiu para a casa de uma amiga que ele conheceu online, só que ele contou uma outra história para a família que acolheu. E assim que a família também desconfiou dessa história e comunicou à polícia do estado, e aí a gente entrou em contato uma polícia com a outra, conseguimos localizá-lo. Então, que bom que foi só isso, né? Menos mal. Mas a gente fez todas as diligências, porque se fosse algo diferente, a gente tinha que agir rápido. Sim. Né? E na maioria das vezes, infelizmente, não é uma coisa assim, né, delegada? Geralmente são casos mais graves, né? Por exemplo. Não, mas para nós não importa, né? Chegou a notícia do desaparecimento, a gente vai diligenciar. Aí, claro, tem toda a história. Já aconteceu outra vez? Já tem o costume? Então, tá mais fácil de achar. Sim. Vamos achar. E o que é que os pais não podem fazer, hipótese alguma, ou quais são os erros que os pais mais cometem, ou responsável pela criança, no primeiro momento que percebe ali que a criança desapareceu? É a demora de procurar a polícia. E tem uma hora certa para procurar? 24 horas, 12 horas? Ou não tem. Isso é um mito que a gente precisa falar. E se chegar numa delegacia alguém falar isso, tá errado. Não existe prazo mínimo de 24 horas. 48 horas? Não tem. Não existe esse prazo. Deu falta da criança, deu falta do adolescente. 1 minuto. Saiu da rotina ali, vamos supor, tá esperando o adolescente voltar da escola. Ele chega 1 hora. Deu 1h30, ele não chegou? Vai atrás. Ligou na escola. Sim. Não, ele saiu daqui. Vai atrás. Sim. Começa a refazer ali e vai procurar. Se depois descobrir que essa criança foi para casa do amigo, não avisou, que bom. Mas tem que tomar as providências. Sim. Avisa a polícia.
liga pro 190, liga na Polícia Civil, vai atrás. Ainda que você não vá na delegacia formalizar naquele momento, já toma as providências. Vai atrás, liga pra polícia, passa foto. Tenha sempre uma foto atualizada do seu filho. Às vezes uma criança desaparece, vai pegar uma foto de 2 anos atrás, a criança já tá com outro cabelo, já tá com outra... Outra feição, né? Já. Não, com que roupa? Não sei, não vi ele de manhã. Nossa. Tem que saber com que roupa que a criança saiu, né? Com que roupa, com a cor, que jeito que tava. Ô, delegado, aí... Esses dias eu até vi numa rede social documentário, né? Para não ficar expondo demais os filhos também em redes sociais. Por exemplo, começo de ano, né, colegial. Que gracinha, um filho com uniforme do colégio. Isso é muito radical ou, na sua opinião, tá certo? Não pode ficar... Não tem que mostrar. Ninguém precisa saber onde seu filho estuda. Sim, é um perigo. É um perigo. É uma isca boa para o bandido. E isso faz parte da conscientização. Eu falo assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê os casos, a gente vai se conscientizando. Eu me lembro que quando meu filho começou a estudar, eu achava lindo, maravilhoso. Sim. E postei fotos dele. Com uniforminho, né? Cabelinho penteado. Coisa mais bonitinha. Hoje eu não posto de jeito nenhum, né? E quando eu vejo algum parente, algum amigo meu postando, eu dou bronca. Sim. Porque pra que os outros precisam saber onde seu filho estuda? Você não conhece quem tá te seguindo. Mas eu só tenho amigos, minha rede é fechada, eu só tenho amigos. Será? Então, e hoje em dia o compartilhamento é tão rápido. A gente tem casos, assim, que a gente vê ali na internet, que a criança sumiu pertinho de casa ali. Quando você vai ver, um vizinho, é um tio, é um amigo da família. Então, não tem que saber, ninguém tem que saber onde seu filho estuda. Sim. Delegado, e na sua opinião, essa questão de amiguinhos, até mesmo parentes, pai, mãe, deixa eu dormir na casa da minha coleguinha, dormir. O que você acha disso, essa questão? Eu acho que mudou muito. Eu dormi muito na casa de parentes, de coleguinhas, quando eu era criança. Eu também, eu dormi às vezes mais na casa de primo do que em casa. Hoje eu não deixo de jeito nenhum. Eu fico até com dó, né? O filho pede, mas... o que a gente não conhece ninguém. Sim. A gente não conhece ninguém. Se a gente não tem controle direito nem no que acontece dentro da casa da gente, como que você vai ter controle no que acontece na casa dos outros? Às vezes você conhece, acha que conhece, né, os pais do coleguinha, mas você conhece todo mundo que frequenta lá? Você tem como garantir que eles não vão receber alguém? Tem como garantir que na hora que seu filho vai no banheiro na casa de outra pessoa, ou outro adulto que tá lá, que você nem conhece, que tá lá, você não tem como controlar? Sim. Você vai perguntar pros donos da casa, vocês vão receber alguém? Recebe ninguém, não. Não tem como. Não tem como você vigiar o seu filho na casa dos outros. Então, a minha opinião como mãe, como profissional, é não deixar. Não deixa. Delegado, e essa questão também, só... falando um pouco, que os hospitais, eles até aconselham, quando o filho está na maternidade ali, nos primeiros dias que a mãe fica, né, junto com o bebê, o pai, não, em hipótese alguma, nenhum enfermeiro, nenhum médico vai pegar seu filho sem estiver acompanhado do pai, porque a mãe geralmente está de resguardo ali, não pode. Mas esse negócio de falar, deixa eu levar a sua criança ali para pesar, para medir, não, hipótese alguma, não deixa. Não. Fala, não, eu vou acompanhar. Mas você não pode acompanhar, não. Então minha filha não vai. E se insistir, chama a polícia. Exatamente. Não deixe. Né? Porque até os protocolos estão mudando. O banho, hoje em dia, é dentro do quarto. É dentro do quarto. É dentro do quarto. Fala, vou pegar seu filho para banhar. Não? Não. O acompanhante tem que ir. E se... às vezes a mãe tá sem acompanhante, não deixa aí. Não deixa. Não deixa aí. E hoje a gente tem um projeto pioneiro em Goiás, que é a identificação da digital do bebê. Na própria maternidade, a criança já tem a digital colhida ali. Então, é uma dificuldade que você tinha, porque se aquele bebê no hospital, se era sequestrado, como que ia saber quem era? Não tinha digital. Hoje tem. Então, isso é para dificultar justamente esse tipo de situação. Claro. Desses sequestros, né? Desses raptos. Delegada, e questão, voltando ao assunto do colégio, eu acho muito
delicada a situação de saída e entrada de alunos, de crianças, é muito delicado. Porque ali, eu não sei, hoje em dia, mas quando eu estudava, era uma muvuca. Quando abriu o portão, juntava aquele grupo de pessoas ali que ia entrando assim, que você não sabia onde estava seu filho, onde estava, e entrando, né? E assim, como os pais podem, como se diz, observar a situação melhor, para que não possa acontecer na saidinha e na entrada de colégio, para vigiar melhor o filho. Porque às vezes, igual você falou, tem pais que colocam o filho numa van escolar e o motorista leva, deixa lá na porta, o filho entra e na volta a mesma situação. Ou não entra. Ou não entra, né? Às vezes, eu já fiz isso muito, infelizmente. Às vezes, e já conheci colegas também que fizeram. Às vezes, falava que ia pro colégio e ia jogar videogame, né? Acontece. O melhor caminho sempre é o diálogo. Conversar muito com o adolescente, explicar os riscos, né? Manter um diálogo próximo com a escola. A escola tem a obrigação de avisar, de ligar atrás, né? A criança falta, a escola liga. Fulano faltou, o que aconteceu? Cadê fulano? Muitas vezes os pais descobrem que a criança faltou nesse momento, Sim. né? Mas é orientar sobre os riscos, orientar a não sair com ninguém, não importa. Seu filho tem uma rotina de ir para a escola. Sozinho, você deixa e você busca. Chega alguém lá falando assim, seu pai mandou eu te buscar. Seu filho vai? Ele é orientado nesse sentido a não ir? Porque seu filho tem que ser orientado a falar assim, não, peraí que eu vou pedir para ligar pro meu pai. Sim. Aí ele vai lá na coordenação, tenta falar com você. Não conseguiu, eu não vou. Aí comunica com a diretora, com a coordenadora. Se tem um homem me buscando, falando que veio me buscar, que meu pai mandou, não vou. E se for um conhecido, seu filho vai? Já é combinar, vamos supor que tem um vizinho de vocês que seu filho conhece, sabe a rotina do seu filho e vai lá buscar ele sem você saber para fazer sabe sei lá o quê. Seu filho entra, vai com ele? Sim, complicado. A gente tem que orientar, falar, pode chegar quem for lá. Você não vai. Se eu não tiver combinado com você, a não ser que você ligue na escola. Liga na escola, avisa, por favor, o meu filho que quem vai buscar ele hoje é o fulano. Aí seu filho tá sabendo que o fulano vai buscar. Né? Você já viu aqueles testes que muitas pessoas fazem na rede social? Por exemplo, um homem vai numa praça, tudo combinado, né? Chega numa mãe ou no pai e fala, olha, você acha que seu filho sairia comigo ou não? Os pais, eu creio que não. A maioria vai. Aí de repente a gente chegava lá, mas tudo filmado, tudo... Sim. E a criança ia. Vai. Né? Vai. Porque a criança é inocente. Inocente de tudo. E quanto mais inocente, mais vigilante a gente tem que ser. Porque criança não tem obrigação de ser esperta. Criança é criança, né? A gente orienta, a gente fala, mas a vigilância é nossa. Né? Aí conforme vai crescendo, você vai dando mais instrução. E a liberdade, ela tem que ser concedida aos poucos. Sim. E é uma liberdade vigiada. Você não orienta um adolescente aí de 12 anos e pronto, acabou. Você tem que estar acompanhando. Eu me lembro, assim, de situações... a criança começa a ir sozinha para a escola. Primeiro a mãe vai atrás. A mãe vai junto, vai distanciando. Depois a mãe vai acompanhando sem ele ver, para ver o comportamento da criança. E vai corrigindo ao longo do período, né? Vai dando sempre as orientações. Mas criança é criança, adolescente é adolescente. Por isso que a lei fala que eles são vulneráveis. Sim. Eles são vulneráveis, eles não têm ainda o desenvolvimento suficiente para desconfiar, resistir a esse tipo de investida. Por isso que o nosso papel é proteger. Delegada, e na sua opinião, qual que é a faixa etária de idade que esses criminosos mais buscam nas crianças? Por exemplo, de 1 a 15, 1 a 10, tem alguma faixa etária? Depende de qual crime que você está falando. Se for para abusos sexuais, ele começa ali a partir dos 8, começa não, né? A maior incidência dos 8 aos 12, 13 anos. Porque conforme vai crescendo, mais a criança, o adolescente fala. Sim. E ele tem medo. E mais deixa sinais, né? Mais provas, digamos assim. Então ele vai evitando. Ele prefere a criança mais vulnerável possível que não fale ainda. Que não consiga entender aquilo que está acontecendo com ela. Por isso que a educação sexual, orientação sexual, falar sobre esse tipo de coisa com criança é importante. Porque se acontecer, ela vai saber reagir.
saber identificar, né? Eu tenho uma filha de 2 anos. Ela sabe o nome das partes íntimas, ela sabe que não pode pegar, ela sabe que pode pegar só para dar banho e tem que ser rápido. E aí eu pergunto para ela, e o que você fala? Eu brigo e conto para você. E aí, se você vai, alguém diferente tenta chegar, ela briga. Fala, não pega na minha... Não pega. Ela não deixa e ela me conta. Porque é orientada. Sim. Delegada, alguns episódios atrás eu fiz uma pergunta para uma psiquiatra, né, se era difícil a gente reconhecer um psicopata assim, nos primeiros encontros, nas primeiras conversas. Na sua opinião, reconhecer um pedófilo ou algum sequestrador, assim, por mais que seja do seu meio familiar ou do meio de amigos, tem alguma orientação que a gente pode reconhecer ou também é muito difícil você reconhecer uma pessoa? Eles têm muitas características em comuns. Não precisa ser um grande especialista para reparar. Basta a gente estar atento. Quer ficar muito perto de criança o tempo todo. Se oferece demais para estar com criança. Fica tirando as crianças de perto dos pais. Oferecendo presente demais. Eu sei que é triste a gente pensar isso e que as crianças que são queridas por um familiar nosso, é natural que o nosso familiar dê, às vezes, um pirulito, um doce, alguma coisa, né? Mas a gente tem que ficar atento. Hoje em dia não é mais aceitável um adulto que fica colocando criança no colo. Absurdo, né? Não tem mais que mulher, colocar. Né? Não, e homem, mulher, também, não. Né? E a gente vê casos de abusadores que abusam de crianças, da família, na presença dos pais e os pais não percebem. Sim. A gente vê relatos, por exemplo, de crianças que eram abusadas no banco de trás do carro com os pais no banco da frente, por familiar no banco de trás do carro. Então, a gente tem que tratar todo mundo, assim, você é muito legal, muito querido, mas o meu filho é meu filho, pode deixar aqui. Não deixa. Uma orientação, assim, você vai receber uma pessoa, alguma família na sua casa. Nesse dia, os seus filhos dormem no seu quarto. Sim. Você não tem que deixar dormir no normal, porque você não sabe, você não conhece. Então, a gente vai precaver. Sim. Tratar todo, não é desconfiar de todo mundo, mas desconfiando. Esses dias eu até vi um post também de uma pessoa falando, eu não me lembro se era profissional da área de segurança, mas ele disse que alguns indícios também, quando ele começa a falar, nossa, sua filha tá grande. Exatamente. Nossa, a filha tá bonita, tá hein? Mocinha, tá nossa, e começa a falar nossa, vai ficar uma moça bonita demais, hein? Tá tão moça. E aquele, às vezes, um ciúme exagerado ali da criança. Exagerado, não, um ciúme da criança, né? De ficar... não querendo que ela faça determinada coisa, porque quer manter ali na esfera, né, de vigilância dela. Todos esses são sinais que a gente deve ficar atento. Esse interesse demais pela... Isso é uma característica comum dos abusadores. Idade, né, de querer saber de muitas coisas. Infelizmente, esse tipo de crime, quando ele na maioria das vezes, ele é praticado por pessoas próximas, pessoas do convívio da criança, né? E na maioria das vezes, por homens. Então, são padrastos, pais, tios, avós, primos, pessoas próximas do convívio. E é por isso que esse crime é tão hediondo, porque são pessoas que deveriam proteger, fazem parte da rede de segurança da criança. Então, a guarda da criança abaixa. Se você chega num lugar diferente ali com seu filho e manda ele cumprimentar, ele já fica mais acuado, né? Fica aí com o desconhecido enquanto eu vou ali. Ele não vai querer ficar. Agora, com o conhecido, com o parente, ele vai ficar tranquilo. E esse parente sabe se o nível de conhecimento que a criança tem, o nível de inocência. Então, ele manipula o entendimento da criança, a confiança da criança nele, para praticar um ato. Ah, não, vem cá rapidinho, vamos brincar. Isso aqui é assim, não conta pra sua mãe assim. Então, ele manipula. Tanto que muitas vítimas só se dão conta que foram vítimas na adolescência ou na vida adulta. Porque acha que aquilo ali não entende o que aconteceu. Brincadeira, né? Não entende. Faz parte. Muitas demoram a ter ciência que foram vítimas por isso. Então, a gente tem que, como eu falo, orientar. Então, na sua opinião, é não confiar de jeito nenhum. Assim, né? Não confiar, né? É você ter o pé atrás. Pé atrás. Com todo mundo. E não é só com o parente do marido.
né? É com os seus também. Claro. E eu falo, é uma tragédia mesmo você descobrir que, por exemplo, o seu próprio pai abusou de um filho seu. Mas acontece. Acontece o tempo todo. E é o que eu falei, não acontece uma vez só. São vários os casos que a gente trabalha e que quando revela um, vai saindo os outros. Sim. Uma coisa puxa a outra. E por isso que é importante denunciar. Porque se revela, se pune, pelo menos a família tá sabendo que aquele ali... Sim, né? Então, se ele vai fazer de novo, pelo menos naquele meio ali, o pessoal já sabe. O pessoal já tá... E já, né? Agora, quando se cala... Eu me lembro de um caso muito triste que eu atendi, de uma criança que denunciou... Ela contou, né, pra mãe que estava sendo vítima de uma pessoa da família e, no primeiro momento, ninguém acreditou naquela criança. Porque é uma pessoa aparentemente de bem, né? Que não se mostra, ninguém tinha observado nenhuma característica, nunca tinha acontecido nada. Até que surge uma tia e fala, eu tenho certeza que ela tá falando a verdade porque aconteceu exatamente comigo. Ele fez comigo quando eu era criança. Nossa. E eu contei pra minha mãe falou que ia me vigiar, que não ia deixar acontecer mais não, porque ele era uma pessoa boa, então era pra deixar por isso mesmo. Pano, né? Então, o crime dessa primeira foi abafado. Ele continuou à vontade, fez com outra. Sim. Né? E é assim. E esse crime, ele prescreve? Igual essa adulta que foi abusada, que lá já passou ou não? Ele só começa a contar a prescrição depois que a vítima completa 18 anos. Ah, entendi. Justamente por isso. Porque se ela contou para uma mãe, para alguém, e aquelas pessoas não tomaram a providência por ela, então ela não teve direito de contar. Sim. Quando ela faz 18 anos, que ela se torna legalmente capaz, aí sim, ela escolhe, ela tem a capacidade de agir por ela própria, né? E aí começa a contar a prescrição, que é 20 anos, esse tipo de crime, né? Sim. Então ela tem aí 20 anos para denunciar. Tá ligado? Mas como que, como se diz, como criminar uma pessoa, por exemplo, um adulto de 40 anos abusou de uma criança de 16 e passou... Como se prova esse tipo de crime? 15 anos depois, como que vai provar que a pessoa fez isso? Em crimes dessa natureza, o crime dessa natureza, ele é praticado geralmente às escuras. Só o criminoso e a vítima. Sim. Não tem câmera, não tem testemunha, porque claro, é da natureza do crime. E já passou vários anos também, né? O que a gente tem nesse tipo de crime para provar? A palavra da vítima. E é por isso que a gente dá um valor a mais para a palavra dela. A gente vai valorizar. Entre a palavra dele e dela, a gente fica com a dela. Ah, mas aí um inocente pode responder? Mas o que a lei determina? A gente tem que confrontar esses elementos, a versão da vítima com outros elementos. Sim. Aí vamos supor, ela conta... Ah, eu contei pra minha mãe quando eu era criança. Aí a gente chama a mãe fala, não, ela falou mesmo. Ah, e depois disso eu desenvolvi um monte de problemas. Aí você vai ver a criança faz acompanhamento, a adulta, né? Sim. Fez acompanhamento psicológico a vida inteira, relatou pra psicóloga. Ou contou pra uma professora. Ah, tá. E aí a gente vai juntando todos esses elementos, porque o crime ele deixa marcas. Sim, deixam vestígios, né? Não tem como. Ainda que sejam psicológicos. Então a gente vai recolhendo todos esses elementos. Nesse caso, a polícia também, ela convoca o psicólogo, que ela... Ou não? Sim, a gente tem, hoje aqui em Anápolis, a gente tem um psicólogo que a vítima passa com esse psicólogo. Sim. Né? E faz parte do protocolo nesse tipo de crime. Sempre que tem um crime, a criança é encaminhada para o Conselho Tutelar e para o CREAS. E eles vão produzir relatórios, eles vão acompanhar aquelas famílias. Sim. E ali eles veem os sinais. Mas assim, também eu falo assim, questão, por exemplo, a criança fala, não, eu sofri um trauma e passei por tal psicólogo. Vocês também tinham esse psicólogo que ela passou? Sim. Nós vamos ouvir. Todo mundo, todos os indícios. Então não é só chegar e falar que fez e aprender. Não, porque a gente não quer punir inocente, né? Claro. Senão seria muito fácil, né? Responsabilizar o erro, a chance de um erro, porque a gente sabe que existe também aquela pessoa que mente, né? Que eu tenho alguns casos de pessoas que fizeram algum tipo de denúncia, anos depois, não, eu menti porque... Uma série de razões, claro. Né? Eu menti porque eu estava com um namorado, eu não queria que minha mãe descobrisse. Aí eu menti. Acontece. Por isso que a gente leva em consideração a versão da vítima
ela tem um valor especial, um valor dobrado, digamos assim, Sim, mas claro. ele tem que ser confrontado com os outros elementos, porque para não acontecer, né, Claro. nenhuma injustiça. Delegado, e assim, eu sei que você não pode cada um desses detalhes, mas tem diferença, você com a experiência que você tem, um depoimento de um inocente que está sendo acusado, de um verdadeiro culpado? A gente observa, né, detalhes. Uhum. A gente sabe que quando a primeira coisa que eu vejo é que o inocente ele quer se defender. Uhum. Né? Ele fica ali inconformado e ele vai, ele quer Sim. contribuir, ele não tem medo de falar, ele vai falando, ele vai tentando contribuir para desmentir. Ainda mais um crime desse. Isso. E a mentira é aquele ditado mais verdadeiro que tem, a mentira tem perna curta. Sim. Se a vítima estiver mentindo, Uhum. quando você vai confrontando, Não aguenta a pressão, né? você vai encontrando os furos na história. Uhum. Então a versão dela não se sustenta. O investigado, se ele tá falando a verdade, quando você confronta, você vai vendo que não tem muito fundamento, Sim. né, para acusação. E o culpado, geralmente, ele já E o culpado, fica na dele. ele mente. Ele mente. E aí, quando você confronta, você vai encontrando os pontos também, Uhum. as mentiras, né? Por Sim. isso que a orientação é ficar em silêncio, porque sabe que se mentir, vai se complicar, Uhum. né? Então, a gente tem que... A gente observa esses detalhes Nas primeiras conversas é essencial, né? O primeiro depoimento. Isso. Não, mas é tudo assim feito com muita tranquilidade, muita calma, porque Sim, não claro. pode, desse tipo de investigação, você não pode afobar. Claro. Tem que ter o cuidado, porque a gente quer a verdade. A gente Sim. não quer responsabilizar inocente e nem deixar culpado Uhum. sem responsabilização, né? Sim. Então é com tranquilidade. Delegada, e se você pudesse dar um conselho para os pais ou responsáveis que, assim, às vezes vacilam com crianças, que ficam distraídas nesses lugares, qual conselho, qual mensagem você deixaria? Olha, vejam o que está acontecendo aí no mundo todo, né? As redes sociais só falam disso. Nossas crianças são alvo, seja no meio presencial, seja no meio virtual. Nossas crianças sofrem ataques o tempo todo. Nós precisamos orientá-las, ensiná-las a como evitar esse tipo de situação de desaparecimento, o que fazer, como agir em determinadas situações. E a gente tem que manter a vigilância. Filho é isso, é vigiar, manter sempre atento e desconfiar, não confiar demais no ambiente, por mais familiar que esse ambiente pareça. Nós temos que entender que as nossas crianças são alvos de criminosos, de pedófilos, que podem sequestrar, que podem matar, que podem estuprar. Infelizmente, essa é a realidade. É só a gente abrir as redes sociais que vê que isso está acontecendo Brasil afora, mundo afora. Então, para evitar, ainda que a gente saiba que a gente vive num estado que hoje é muito mais tranquilo se comparado com o restante do Brasil, a gente tem que educar as nossas crianças, porque esse tipo de crime ele não manda aviso. Né? Ninguém vai... É diferente de um crime de roubo, é diferente. Então, a gente precisa estar atento, se manter muito vigilante, não importa o lugar, largar um pouco o celular para vigiar a criança onde ela esteja e conversar, para aquela criança também participar dessa rede de vigilância, dessa rede de proteção. É isso aí, um olho aberto, né? Sempre. E o outro. Doutora, isso aí. Muito obrigado pela sua presença, tá? Muito gratificante. Com certeza, né? Muitos pais serão orientados. E muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade, que a gente possa, né, de alguma forma, levar a informação, levar a orientação para evitar que esse tipo de coisa aconteça com alguém próximo a nós. Sim, e lembrando que isso não acontece apenas em filme, em seriados, em novelas, acontecem de verdade na vida real, né? Exatamente. Eu falo ainda que aqui, né, a gente não tenha tanto esse tipo de coisa, mas a gente viaja, né? Sim. Em outros lugares acontece. Então a gente tem que pensar sempre na segurança dos nossos filhos, protegê-los, porque essa é a nossa função. Não é só da polícia, do Estado, do governo. A nossa função é proteger os nossos filhos, né? E é o que eu falei no começo. Criminoso não quer saber de pais vigilantes, porque ele não quer saber da criança que os pais são vigilantes. Ele quer a criança que os pais estão distraídos. Então é manter a vigilância o tempo todo. E lembrando que são criminosos que trabalham mais à luz do dia, né?
não tem, né, horário, na verdade. Eles se aproveitam de oportunidades. Encontrou uma criança ali sem vigilância, uma criança desassistida, ele vai aproveitar essa oportunidade. Certinho. Doutora, boa noite. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.